É isso aí, senhores. Mais um dia de gravação aqui no canal Automotive Oficial, diretamente de São Caetano City. E lá, desse meu lado aqui, opa, quase errei o lado aqui, ó. Direto de São Bernardo City, a capital das montadoras aí do Brasil. Meu amigo Júnior da DTR Garage. Julião, meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui nesse Prazer é todo meu. bate-papo e queria que você desse as boas-vindas aí para poder falar um pouquinho do assunto que nós vamos abordar hoje, falar um pouquinho do Júnior. Manda bala aí, meu amigo. Show de bola, muito prazer, prazerzaço estar aqui, uma honra dar a saudação aí pro pessoal de casa que está nos ouvindo, nos assistindo, e que eu possa contribuir um pouquinho aqui, né, ô Jason, com alguma informação aí, aguçar um pouquinho aí da galera para ver um pouquinho do que a gente entrega, né? Bacana. Eu pude participar de um evento no qual você estava representando uma marca aí e você deu um treinamento, né, sobre osciloscópio, sobre scanner, naquele local onde a gente se encontrou, né? E foi muito legal, porque muita gente elogiou a sua dinâmica. Você já trabalhou em alguns fabricantes de autopeças? Como é que é essa sua trajetória aí no ramo automotivo? Bom, a minha formação é dentro da indústria, né? Eu venho da indústria, comecei lá no Senai, como todo mundo, mas antes disso trabalhei desde que eu me conheço por gente com meu pai na oficina, a gente fazia a reforma dos Fusquinha, das Brasília. Então, minha escola foi realmente naquela mecânica mais bruta ali. E aí, com uma certa idade ali de adolescente, entrei no Senai, trabalhei um período dentro de uma oficina autorizada da Volkswagen. E aí, depois disso, já entrei para a indústria com o pessoal da ZF do Brasil. Trabalhei na divisão ZF aqui em São Bernardo mesmo. Fiquei lá durante 9 anos. Tem uma história aí com o pessoal muito bacana, aprendi muita coisa. Fui responsável na parte de testes veiculares, né? Era mecânico de testes lá. E a minha história com o osciloscópio, né, começou lá dentro. A gente aprendeu a trabalhar com osciloscópio em análise, não em diagnóstico, né, mas em análises estruturais, usando o equipamento dentro da indústria, e foi uma história muito bacana que eu tenho lá com o pessoal da ZF. Então, eu estou sabendo aí que agora, né, no dia 9 de novembro Isso. aí, você também foi convidado pela galera da Treinar, que é um projeto muito bacana, né, chamado Treinar na Oficina, onde é uma empresa que ela forma profissionais para o mercado automotivo, ela tem toda uma metodologia ali de atrair pessoas que não são do mercado e formá-las para o mercado, saírem pessoas com uma base bem bacana de conceitos básicos, né, para que a oficina que esteja precisando contrate esses alunos, né, e também eles estão lançando aí os cursos de especializações, no qual eu fiquei sabendo aí em primeira mão que você é um dos instrutores aí, e me diz aí qual que é a grade aí daquilo que você vai ministrar de cursos aí, quais são os cursos que você vai estar se colocando à disposição para poder ajudar aquele cara de oficina mecânica que precisa, olha, eu conheço bem a parte básica, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais para me tornar melhor. Então, parte disso o Júnior vai assumir aí dentro do projeto Treinar. Me fala um pouquinho aí como é que vai ser isso. Bom, Jason, dia 9 a gente vai entregar muito ouro nessa palestra. O assunto osciloscópio é um assunto que está sendo colocado no mercado como um bicho de 7 cabeças, né? Quando a gente vê aquelas curvas, todas aquelas análises que o pessoal faz, muitas vezes o profissional olha aquilo e fala que aqui, pensa na a primeira impressão, assim, que é uma coisa difícil, que é uma coisa complexa, que é uma coisa... alguns falam, meu, eu nunca vou aprender isso aqui na prática. E, na verdade, a gente fala que quando a gente estrutura bem a base, né? Quando a gente começa lá daquilo que é realmente o chão aonde a gente vai pisar e a gente vai construir algo para uma boa linha de raciocínio, o osciloscópio vira um equipamento simples. Quando você bate o olho numa tela, quando você analisa uma imagem ali, quando você tem uma base, aquilo se torna simples. A gente fala que começar com o osciloscópio não é o melhor caminho. A gente tem que começar, por exemplo, ó, de lado aqui, ó, começar com esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é o que vai te dar a base para entender o osciloscópio, porque nada mais do que
O multímetro é um osciloscópio. As configurações aqui, ó, nessa chave seletora, nada mais é do que as configurações que eu tenho lá no osciloscópio. Então, formar essa base de interação e saber conjugar as informações, por exemplo, que o meu multímetro está falando é exatamente o que o meu scanner está falando, que é exatamente aquilo que o meu osciloscópio está falando. Então, nada mais é do que gerar uma linha de raciocínio bem coerente, coesa, com aquele problema que está ocorrendo no carro e falar assim, olha, eu tenho que atacar isso, isso e isso. Eu tenho que usar essa e essa ferramenta. Né? Muita gente está falando que o osciloscópio é a solução dos seus problemas dentro da oficina. E, na verdade, nada mais é do que a validação daquilo que você já viu, tanto no multímetro quanto no scanner. Né? O pessoal fala muito aí de análise de ignição, análises mirabolantes, né, via osciloscópio, e isso tem sua importância, a gente aprende isso dentro de um treinamento, isso ganha tempo dentro da sua oficina, mas o que vai fazer você ter uma assertividade e uma lucratividade através do tempo que você economiza é numa boa leitura de scanner. É numa boa leitura de parâmetro do motor. Hoje em dia, eu costumo falar o seguinte, né? Eu faço uma pergunta bem simples assim para o pessoal, às vezes em palestra ou em treinamento. O que é mais fácil? A gente fazer um diagnóstico num Corsinha 1.0, aí 2000 e bolinha, que tem ali alguns sensores, alguns atuadores, não tem muita eletrônica, né, pesada em cima daquele carro, ou fazer diagnóstico numa Porsche Cayenne 2022, um carro que tem uma sensorização muito pesada, tem sensores e atuadores para tudo quanto é lado no carro, só de MAP tem uns 3 MAP ali, monitorando pressão de tubo da admissão, coletor antes da turbina, depois da turbina, tem tudo quanto é sensorização ali. Aí o pessoal fala assim para mim, é muito mais fácil fazer um Corsinha. E a gente mostra e valida isso via scanner, né? Que às vezes eu costumo falar que scanner é a ferramenta mais mal utilizada dentro do... O pessoal usa para ler código e apagar código. E a gente mostra para o pessoal, fala assim, toda e qualquer informação o carro já está te dando. E você consegue, às vezes, validar se aquele sensor está bem aferido ou não. Se ele tem um problema ou não, se ele tem um problema de alimentação ou não. Você consegue fazer isso através do scanner. E é bacana que o pessoal fala, caramba, é muito mais fácil fazer diagnóstico num carro mais atual, com mais tecnologia, do que um carro um pouco mais antigo, 2008, 2009. Então, através de uma base que a gente formata dentro da linha de raciocínio do profissional hoje, dentro de uma oficina, a gente consegue gerar um diagnóstico preciso e um diagnóstico rápido. Porque eu sou da seguinte opinião, não existe diagnóstico mirabolante, diagnóstico fácil, rápido, simples, miraculoso. Existe bom diagnóstico. E a gente tem que ter começo, meio e fim no isso aí. Eu quero entrar nessas partes aí. Mas me diz uma coisa, nós falamos aqui que você vai falar um pouquinho sobre essa questão do osciloscópio e do scanner, mas esquecemos aí de falar onde que é, né? Então, me fala um pouquinho aí, onde que vai ser? Vai ser na sede da Treinar em São Caetano, né? Isso, a Treinar na Oficina, e o nome é bem sugestivo, né? Treinar na Oficina. Não tem nada melhor do que você aprender sobre carro dentro de uma oficina, né? Então, é um ambiente muito bacana. A Safecar está ali na Avenida Goiás, em São Caetano. Dia 9 a gente vai estar lá com essa palestra. Um ambiente muito legal. Todo mundo que for lá vai gostar muito do local, vai conhecer muita gente bacana lá, vai estar lá. Você vai estar lá, né? Vou estar lá. Vou lá fazer o bate-papo. É isso aí. E não, eu dentro dessa, eu fico imaginando o seguinte, né? Você, Júnior, estava falando um pouquinho de todos os princípios, né? Então você não pulou etapa, né? Eu também, quando fiz Senai, a aula de multímetro, para saber o que era tensão, o que era amperagem, o que era resistência, e você colocar lá, né, justamente para ler da onde que vem, de que maneira os decimais ali, para ficar mais fácil você pegar o sinal e uma série de coisas, né? Isso daí, ele requer tempo, dedicação e entendimento. Tempo, dedicação e entendimento. E hoje, os carros com essa alta tecnologia também requer tempo, dedicação e entendimento. Por que eu digo isso? Porque se alguma etapa for pulada, perde-se muito tempo em achar
aquele determinado tipo de problema que ele pode ser intermitente, ou que você está indo por um caminho e você pulou algo que você deixou escapar, e aí você fala, poxa vida, vou gastar mais tempo. E aí tem pessoas que refazem todo o passo a passo novamente, né? E muitas vezes, um dos passo a passos é justamente começar pela bateria, né? Para saber, como o carro tem toda uma eletrônica embarcada muito pesada, e alguns sinais eles acabam sendo embaralhados, né, ou atrapalhados, ou com alguns ruídos, porque Exato. os procedimentos não são bem feitos. E nessa palestra, uma coisa que me chamou a atenção aqui, que você me passou aqui, né, um pouquinho do que vai ser falado, é o seguinte, são dicas não, eu não gosto de dica, cara. Eu acho que dica é muito vazio, porque aquela dica, de repente, serviu para aquele momento, naquela Exato. situação e para aquele carro, né? Exato. Mas as informações que você vai passar lá, pelo que eu entendi, são informações que fazem com que o cara ele tenha uma visão muito bacana, né, do que como fazer o diagnóstico bem feito. E a Exato. minha pergunta é o seguinte: o cara hoje que ele quer ingressar para conhecer um pouco mais profundamente a injeção, qual seria os 5 níveis ou as 5 principais coisas que ele não pode deixar de ter na oficina para que ele tenha um diagnóstico? Eu digo 5 por ser top 5, tá? Mas pode ser aí 3, 4, Sim, 5, sim, 10, sim. quanto você quiser. Para que ele tenha um bom diagnóstico. Quais são as ferramentas e os cursos ou as informações que ele deve ter para isso? A ferramenta principal de um mecânico hoje não é um multímetro, não é um osciloscópio, não é um scanner, não é nada. A principal ferramenta dele é o conhecimento que ele detém. Porque ferramentas, se a gente não tiver, a gente vai lá no amigo lá que tem, pega emprestado, paga lá um aluguel de uma ferramenta e a gente usa. Então, ferramenta, às vezes, não é a desculpa para a gente desempenhar um bom papel dentro da nossa oficina. Eu coloco o seguinte, o treinamento hoje, quem acha caro participar de um treinamento hoje, vai ver que vai ser muito mais custoso para essa pessoa que não se preparou. A tecnologia está sendo embarcada de maneira violenta nos veículos, né, da frota. Então, eu considero hoje, conhecimento agregado, a principal ferramenta. A principal ferramenta do mecânico é aquilo que ele conhece do equipamento dele. Depois entra, vamos lá, como se começa um diagnóstico? Você mesmo comentou, né? Pela bateria. Porque a bateria é da onde surge toda suplemento de energia ali, né? A bateria ela é responsável em gerar movimento no motor, né? Gerar partida no motor. Depois entra os consumidores, que é basicamente aí dependendo da estratégia do carro, alimentado pelo próprio alternador, mas a alimentação do carro, a estabilização do carro começa ali pela bateria. Então você tem que ter, vamos colocar um top 5, velho. Quando se tem um diagnóstico de injeção, vamos falar de injeção, o scanner a gente tem que ter. Só que no mercado hoje a gente tem níveis de scanner. A gente tem um scanner que lê e apaga código, a gente tem um scanner que lê e apaga código e faz um ajuste de corpo de borboletas, que faz uma leitura de parâmetros ali graficado. A gente tem um scanner que já tem acesso direto à montadora. Então são níveis, né, de scanner que a gente consegue adquirir no mercado. Qual que é o scanner melhor? Olha, o scanner melhor é aquele que você tem. Se você souber extrair 100% dele, o scanner é o melhor scanner que você pode ter. Então o pessoal fala assim, se você tem um scanner, você não tem nenhum. Às vezes eu discordo disso, né? Às vezes com meios ali, com conhecimento para usar essa ferramenta, você tem acesso a muitos carros aí, às vezes você não fica na mão, não. Com um scanner de maneira genérica, aí vai um scanner de plataforma global, né? Então, o conhecimento primeiro. Segundo, um bom scanner. Terceiro, um bom multímetro, né? E quando eu começo lá, quando eu falo o tópico 1 aí, o top 1, que é o conhecimento principalmente na parte eletrônica. É legal saber a parte mecânica? Pô, você tem que saber disso. Mas a quantidade de eletrônica que tem hoje nos carros está crescendo cada vez mais. Então, top 1, você tem que saber de eletrônica. Saber de eletrônica, entender da mecânica, claro, mas saber de eletrônica. Aí vem scanner. Você tem que ter um bom multímetro na sua oficina. Não precisa ser o mais caro, não, mas você tem que ter um bom multímetro. Tem um bom multímetro ali junto com uma garra amperimétrica. Então, por exemplo, aí entra multímetro, né? Entra scanner. Eu tenho hoje um scanner, tenho mais de um scanner na minha oficina, mas basicamente ali a gente fica quase em um só, né? O mais prático, o que dá mais resultado, o que atende mais carro. Aí entra ferramental adequado, né? Da parte mecânica, a gente tem que ter. Entra
o tal do osciloscópio. A gente tem osciloscópio de vários níveis também. A gente tem osciloscópio de desde R$ 1.000, né, que você compra aí importado, até um osciloscópio, um analisador de motor de 15 mil, 20 mil reais, perto de R$ 20.000, um osciloscópio aí completo. Então, o que eu falo? Eu não consigo fazer esses tópicos assim, né, de escalas de 1 a 5, mas a gente tem que ter equipamento na nossa oficina que vá nos ajudar a chegar no objetivo. E o Quando eu falo objetivo. de. Perdão, pode falar, perdão. E quando a gente fala de objetivo, tem aquela cultura, né, Jason, de vamos desmontar para ver. Vamos desmontar o carro para a gente saber se essa peça aqui tá boa ou não. Isso hoje em dia, com as técnicas que a gente tem, já foi, já foi. esquece. A gente Hoje, se tem você que faz alguma coisa testar. errado, já era. Você pode prejudicar um módulo, você pode prejudicar uma central, Esquece. você pode queimar um sensor ali que não estava preparado, porque não teve procedimento de poder desativá-lo ou de poder, via scanner, detectar se ali era o caminho correto, né? Então. Exatamente. Você tem sensores hoje no carro que custam em torno da faixa de R$ 2.000, R$ 3.000. Eu peguei um carro há um tempo atrás que o sensor de rotação custava R$ 3.000 na concessionária. Não tinha no Brasil. Era um carro 2023, uma M. E aí veio de outra oficina, né? Provavelmente o profissional não quis assumir a responsabilidade de falar assim, troca esse sensor. A gente foi lá, aferiu validou aquilo que o scanner já estava me falando. Olha, o scanner falou assim, olha, eu tenho um problema de sensor de rotação. Aí eu liguei na concessionária e falei assim, olha, preciso de um sensor de rotação desse carro. Aí o cara me passou o preço, eu falei assim, opa, peraí, deixa eu ir ali aferir. Peguei o sinal, amplitude estava fora. Então a gente, através da validação do osciloscópio, você consegue ter certeza daquilo que você está fazendo. E o melhor de tudo, sem desmontar. Às vezes você tem que desmontar um nível pequeno ali, né, de peças, mas é com o sinal do sensor, aquilo que a central está captando, que você vai realmente validar a saúde daquele componente. Seja de Nós sensor, estamos seja de falando, equipamento. então, nós estamos falando dos top 5 de importância, né? Ou, enfim, pelo menos os tópicos que você falou, que eu acho muito bacana. Eu teria que pensar um Primeiro, pouco mais para fazer esse tópico aí. não, mas tranquilo. O primeiro é o cara o quê? Tem instrução, o cara tem conhecimento. Para Instrução. ter conhecimento, tem que ter treinamento. Para ter treinamento, precisa de investir, porque se não investir, vai ficar para trás, né? Então você percebe que é uma engrenagem, né? O pessoal A segunda vai entender, desculpa te cortar, o pessoal vai entender que é muito mais caro não investir em conhecimento do que ir lá e comprar o equipamento. E muitas vezes o cara engaveta aquele equipamento, nem usa, acha que não presta aquele equipamento porque ele não tem conhecimento. não tem conhecimento. Então é É isso muito aí. mais Então caro vamos. não investir. Conhecimento, né? Equipamento, investimento em Equipamento. tudo isso, tanto no conhecimento quanto no equipamento. E aí, você está falando aí de uma série de oportunidades que, quando o cara tem um conhecimento, ele começa a ganhar tempo, começa a ter bons diagnósticos, começa a ter mais clareza nessa questão de você poder identificar problemas, né? Você vai mais assertivo, não é no achismo, né? Ou não manda no WhatsApp para o pessoal, o que pode ser, né? E, na verdade, não é o que pode ser, é o que foi diagnosticado. Então, você acabou mostrando de maneira muito bacana, né? Todo esse universo de oportunidades quando se faz a coisa certa, quando se trabalha da maneira correta. E aí eu quero fazer a pergunta contrária agora, né? Eu quero jogar aqui, né? Quais são os erros capitais mais frequentes que você percebe que os mecânicos cometem quando falta todo esse circuito aí, né, de investimento em intelectual, em conhecimento técnico, né, em falta de investimento em equipamento, ou seja, se você está falando que isso é importante, o quando isso não acontece, como é que funciona na prática na oficina mecânica? Eu quero te perguntar isso porque o cara deve estar sabendo o seguinte: bom, beleza, o cara está falando isso porque ele é professor, porque ele dá aula, porque ele fez isso, fez aquilo outro. Mas é importante nós falarmos de que o que acontece nas oficinas para saber se é o seguinte: olha, se você está passando por isso, acorda. Está na hora de você pensar em fazer um curso, e esse curso vai te ajudar muito você sair dessa fase e ir para um nível melhor. Bom, vamos usar um exemplo prático
que inclusive hoje aconteceu, cara, não tem exemplo melhor do que esse de hoje. Vamos lá, a Zira 2011, se eu não me engano. Esse carro foi feita a transmissão desse carro, não só uma vez, mas 2 vezes. E ele entra em emergência, essa transmissão entra em emergência, e aí o pessoal, o que acontece? Pô, entrou em emergência, vamos fazer a transmissão. O problema é na transmissão. Só que aí o que acontece? Fizeram 2 vezes essa transmissão, e aí de tanto o pessoal bater cabeça, trocaram o módulo, trocaram chave seletora, fizeram tudo que deveriam, trocaram tudo que pode imaginar dentro desse carro trocado. Beleza. Aí conseguiram o meu telefone, veio de uma indicação, esse carro chegou aqui. Falei assim, olha, eu preciso de tempo com o carro e a gente vai fazer o diagnóstico. Jason, sabe qual que era o problema do carro? Não tinha continuidade no chicote. Ou seja, não tinha continuidade no chicote. Olha só como que foi o diagnóstico. Eu entrei com o scanner, tinha um código de falha apenas. E lá estava escrito na descrição do código de falha. Falha na solenoide S, ele deu o código da solenoide e ele falou assim, ó, circuito. E ele escreveu isso na descrição. Você pega os scanners hoje de mercado, cada scanner vai pegar o mesmo código e vai fazer a descrição do código de forma diferente. Então, se você pega o scanner da marca X, Y, Z, cada um vai descrever aquele código de maneira diferente. Basta você, né, como profissional, interpretar esse código. Essa é a nossa função quando a gente lê o scanner. E aí eu li aquilo, fui lá na descrição de código genérico, peguei esse código e vi lá. É problema de circuito. Pode ser o quê? Curto-circuito, circuito aberto ou falha na própria solenoide. Aí, lá no câmbio, tem um conector. Eu desconectei esse conector e vi se a solenoide, através do esquema elétrico, eu vi se a solenoide tinha uma resistência. E lá no câmbio tinha uma resistência. Ou seja, o componente estava lá. Eu consegui aferir ele. O circuito não estava aberto naquela malha. Então, o circuito está lá. Então, eu de cara falei assim, olha, o problema não tá da caixa para dentro, o problema tá da caixa para fora. Beleza. Fui lá no chicote, lá no pezinho do módulo lá, conectado certinho. Não tinha resistência. Olha, eu acredito que a gente gastou praticamente aí 1h30 por conta do trabalho que tem de você acessar isso. Mas em questão de horas a gente descobriu que era um problema de chicote. E já tinham feito essa transmissão 2 vezes. Então é um absurdo quando a gente pega assim. Claro, a gente conhece, sabe como está o mercado, né? O pessoal tem tido dificuldade, sim, em diagnóstico, mas não é por conta, não é culpa do carro, é culpa do profissional. Ele tem que se preparar, ele tem que estudar. E aí a gente pega isso de maneira recorrente, sabe? Então, assim, por onde começar? Qual que isso causa no dia a dia? Causa perda de tempo, perda de dinheiro, credibilidade, porque o carro fica lá 2 meses, 3 meses na sua oficina, você não consegue resolver. E às vezes troca a peça, troca isso, troca aquilo, e não vai resolver o problema, entendeu? Então, na prática, o básico é o que funciona. Aquilo de maneira básica, o que é básico, o que é base, não necessariamente é fácil, mas a gente tem que ter essa base muito bem formada para não pular etapa. Então, os sinais que você alerta quando a oficina ela está por um caminho que não é um caminho de evolução, de acompanhar todas as tecnologias, é justamente quando não consegue detectar um diagnóstico por falta de processo, de etapas. Uma outra coisa que você falou também, colocou de maneira muito bacana, né? Você substituir componentes ou fala que são componentes que, na verdade, não são, não condizem com aquele problema. E aí, quando isso vem e o cliente, ele lidar com todas essas informações, ele coloca todas as oficinas numa mesma vala, né? Tipo, os caras não sabem mexer. Ou também tem uma outra coisa, né? O se cobrar barato também, né? Você fala, olha, eu vou executar esse serviço, e aí o dono do carro, ele acaba levando para poder dizer o seguinte, não, vou levar aqui que é mais barato. E aí o barato acaba saindo caro, porque o carro perde esse tempo do mecânico, o mecânico já acha que cobrou muito pouco, e aí ele já se desinteressa por isso, e ali ele assina um atestado, né, de que, olha, eu não consegui resolver, e perante o consumidor também dá esse descrédito que você falou. Mas, dia 9, então, né, dia 9/11, lá na Safecar, que é uma oficina Porto Seguro, o meu amigo Júnior aí, ele vai falar esse e outros tipos de defeitos, e
soluções para que você possa fazer a coisa acontecer de maneira muito bacana. Eu vou estar presente. Eu mexi um pouco com o osciloscópio, tá? Muito pouco, tá? Mas eu consigo identificar lá através lá, né? Das silhuetas, né? Ali através do sinal que se pega, se ele realmente tá correto ou não. Para mim foi um aprendizado muito bacana. Então, o Júnior aí é o cara que ele vai no dia 9. Eu não quero, Júnior, que você fale mais, porque eu quero deixar os caras com vontade de ir, entendeu? Então, assim, no dia 9, o pessoal tá lá. Quem assistir esse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o formulário, que o curso é gratuito, né? Essa palestra é gratuita, né? Exato, exato. A palestra é gratuita. Cara, você vai passar tudo isso daí gratuito, cara. Não, a gente não segura conhecimento. O que é mais bacana, Jason, é o seguinte: a galera que aprende, e eu falo isso desde o cara que está começando na oficina até o cara que tem 30 anos dentro de uma oficina. Às vezes a gente vai aprendendo coisas que estão soltas, conexas. Ah, eu aprendi uma coisinha aqui, eu aprendi uma outra coisinha aqui, uma outra. Mas essas engrenagens nunca se conectaram na cabeça desse profissional. Qual que é o nosso trabalho? Pegar coisas que às vezes o profissional já conhece, já sabe, e conectar elas com outras coisas que ele também já sabe às vezes, e fazer isso de forma ordenada e coesa. Meu amigo, depois que a gente pega todas essas engrenagens que tá ali na cabeça do mecânico talvez, e junta elas, coloca todas elas em ordem, aí, meu amigo, aí qualquer diagnóstico que cair na sua oficina, você vai matar no peito e você vai ter lucratividade, diminuição de tempo de trabalho. Meu, isso aí é fantástico. E assim, tá falando um cara que tem oficina mecânica, né? Você tá vivendo isso na prática, né? Tudo bem que você começou lá com a mecânica raiz, né? Depois você teve oportunidade de ir para uma multinacional como a ZF, e depois disso você decidiu seguir carreira solo, e hoje aí, além de palestrar, vive isso na prática. Então, nada melhor daquilo que treina na oficina e depois pode passar esse conhecimento para diante aí. Julião, eu queria aí te agradecer, tá? Para mim, eu sei que você separou um tempinho aí, né? A oficina devia, bom, além do Azira, devia ter outros carros aí para você poder mexer, e eu sei que você separou um tempinho na agenda aí, e queria agradecê-lo aí. E deixa o recado pessoal aí, que vai estar no dia 9 lá com a gente. Bom, primeiramente, prazerzaço estar aqui com você, Jason. Um canal aí tão bacana quanto o seu. O recado que eu tenho para dar é o seguinte: busquem conhecimento. Se você faz aquilo que gosta, você vai gostar ainda mais se você tiver conhecimento naquilo que você está fazendo, segurança naquilo que você está fazendo, né? Acordar de manhã e não ficar com aquele medo de ir lá diagnosticar aquele carro. Pelo contrário, né? Ter prazer de ir lá e falar assim: não, eu vou resolver isso aqui, meu, eu vou começar ali do passo a passo. O prazer na profissão. A gente está dentro de uma oficina porque a gente ama. Eu amo carro desde moleque, eu não preciso nem falar aí. A minha primeira fotinha lá no meu Instagram tá lá eu com 2 anos de idade do lado do motor de Fusca com meu pai. Eu sempre gostei de carro. Mas o dia a dia de oficina desgasta a gente, né? E se a gente tiver conhecimento para desempenhar um bom papel técnico dentro da oficina, cara, a sua oficina vai avançar. Então, eu convido a todo mundo que está aí nos assistindo a estar lá presente. Faça um esforço para estar presente no dia da palestra e vamos bater um papo muito legal, vamos tirar dúvida. Palestra sem pergunta não existe, né? Quando a gente vai para uma palestra, a gente tem que estar preparado para as perguntas. E quanto mais difícil a pergunta, mais enriquecedora vira a palestra. E tanto palestra quanto treinamento. E vão estar junto com a gente, junto com o pessoal da Treinar na Oficina. E vai ser muito bacana. Show de bola, meu amigo. Depois aí, deixa aí, faz o seu merchan também aí, né, meu? Qual que é o seu Instagram aí pro pessoal te seguir aí? O pessoal que quiser me seguir, o Instagram é @DTRgaragem. Tudo junto aí. Boa. Lá o pessoal pode mandar dúvida, pode perguntar. Manda lá, exato. Quando tiver tempo também, né? Porque... a gente pode demorar, mas a gente sempre responde. Eu respondo dúvida. Pessoal, tento dar a maior atenção. Bacana, Júnior. É isso aí. Muito obrigado, Júnior, da palhinha que você deu aí do que vai acontecer no dia 9 aí. Então, todos são convidados. Eu vou estar lá, o Júnior vai estar lá também. Todo o pessoal do Treinar na Oficina. Vamos fazer amizade, vamos bater papo lá e acima de tudo, né? Vamos aprender muita coisa aí com o Júnior e com tudo aquilo que ele tem aí de
de informação para nos passar. Julião, sucesso aí, aquele abraço, meu amigo, tamo junto aí. E dia 9, tamo lá. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite.